galera. Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Karen. Me perguntou. Esse é o vlog. É isso, gente. Depois a gente volta aqui pra falar mais, pra atualizar vocês. O que tá acontecendo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Fica Tchau! com Deus. Não esquece dele. Ó, galera, agora nós vamos ver o que o pessoal tá achando desse super acampamento, hein? É, roda aí, roda aí, Roda aí, roda aí, roda aí. O que vocês estão achando desse acampamento? Fala tu, fala tu. Cara, show de bola, eu pensei em não vir, mas... Ai, você fala, também fala. O que você tá achando? Muito bom. Tá bom, fechou, tchau, obrigada. Nunca pensei em não vir, mas ainda bem que eu vim. Muito bom, muito bom. Sucesso. E ela já foi embora e volta porque ela não aguenta ficar longe. É. Vai. Moço. O que você tá achando desse acampamento? Fala. Muito bom, muito bom. Não, fala com mais palavras, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar com a nossa líder top Nossa líder agora. Nossa melhor líder top, líder. top, O top. que você tem a dizer sobre esse acampamento? Superou todas as expectativas, todas as nossas forças. E nem acabou ainda, né? energias. Nem acabou. Estamos há quase, sei lá quantas horas sem dormir. Pedrinho, o que você tem a dizer? Tem nada. Muito boas essas palavras. Arrasou. Eles estão O que você tem a dizer? O que você está achando desse acampamento? Muito bom, muito agradável o ambiente. Tá muito top. Tá muito E agora a gente vai massa. mostrar umas coisas pra vocês, hein? Então fiquem ligados. Isso aí, vamos ver o que o povo acha. E aí, Luiz? O que você tá achando desse acampamento? Fala aí pra nós. Tá top. Estou admirado Fala aí, com a empolgação. Admirado com a empolgação do pessoal que não dormiu a noite toda e continua firme e forte. E esse microfone maravilhoso deixa o acampamento mais animado ainda. Show de bola, pessoal. Top. Top. Casal mais top da PSM. O que você acha do acampamento? Realmente está sendo muito bom, muito legal.
Boa noite, gente. Paz do Senhor. Temos algum visitante hoje? Seja muito bem-vindo. Quem não está nos visitando e é de casa, seja bem-vindo também. E quem está assistindo essa live. Agora tem um aviso que toda segunda-feira e toda sexta-feira tem GP, de segunda às 7h30 e sexta-feira às 11 horas da noite. Agora, quem trouxe a oferta pode estar trazendo e a Gabi vai orar. Só um parênteses, o nome dela é Manu. E o dela é Gabi. E a gente é da equipe de mídia. E eu vou estar orando agora para a gente começar o culto. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa que está aqui. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que cada um possa ser abençoado e receber tudo o que precisa. Que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Ele sabe tudo. Que nesta noite você adore a Ele, em espírito e em verdade. Porque Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem. Então adore nesta noite, amém? Fala
Te adoramos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome, Pai. Tu és o Cordeiro Santo. Tu és o Cordeiro Santo que desceu dos céus. E Tu estás aqui nesta noite, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. És incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Adore. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aleluia. Tu és santo, Tu és santo. Santo, santo. Você crê que Ele está aqui? A palavra de Deus em Apocalipse 5 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olhei e eis que estava no meio do trono 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio o trono do livro à destra do que estava sentado o trono.
E havendo tomado o livro, os 4 animais, os viventes, os 4 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. Era o número de deles milhões, milhões, milhares, milhares, e cantavam: Santo, Santo, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Adore a Ele. Eu quero conhecer. Peça para Ele nesta noite. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos ser achados, Jesus.
é. Declare. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de Ele é o seu amado. Põe a mão sobre o seu coração, que é o centro ali das suas emoções. E agora com a sua mente, declare ao Senhor: obrigada, Jesus. Obrigado por ser o nosso amado. Obrigado porque não merecedores, o Senhor decidiu e desejou nos amar primeiro. Obrigado por seu amor que nos envolve, que nos acolhe, que nos atrai. Ah, Senhor, como é bom estar envolto neste lugar onde nós nos sentimos acolhidos por sua presença e onde, Senhor, ainda desejamos permanecer nela e deixarmos a sua voz ser aquela que falará aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por mais uma noite, onde aprenderemos um pouco mais sobre a palavra de Jesus revelada a nós. E hoje vamos meditar no seguinte tema: prioridades que nos fazem referência. Prioridades que nos fazem referência. Se encontra no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 9. Somente a parte, essa frase que eu gostaria de compartilhar. O que ela fez será contado em todos os lugares, e ela será lembrada. Olha só, prioridades que nos fazem referência. Nós vamos falar nessa noite de uma mulher que o que ela fez, o próprio Jesus faz questão de que as atitudes dela fosse aonde fosse pregado o evangelho, que as pessoas referissem ela, levassem ela como uma referência de uma pessoa que soube ter prioridades. E você sabia que as suas atitudes falam? Que as suas prioridades te revelam? Você sabia que as suas atitudes falam e que as suas prioridades te revelam? Às vezes nós sabemos o que deve ser prioridade, mas nós não priorizamos. Temos muita dificuldade em priorizar. E lendo um livro aqui que eu gosto muito, e vira e mexe eu me pego a folheá-lo. É lógico que a minha maior alegria, meu maior contentamento, meu maior prazer de leitura é a palavra de Deus, mas como uma leitura complementar, gosto muito desse aqui, dos Heróis da Fé. O autor é Orlando Boyer, e fala muito de pessoas, de homens que tiveram seus diários encontrados. E esse autor traz agora uma revelação desses diários, por esses homens de Deus que soube priorizar Jesus e o seu reino. Aprendi muito com a leitura desse livro. Tem John Wesley, John Wycliffe, tantos outros homens
Martim Lutero, tantos outros homens que marcaram suas gerações. E na quinta-feira, o pastor Rogério ministrou aqui no culto, e algo que ele trouxe ao nosso coração, ele falou um pouco sobre os discípulos, e desses discípulos é mais específico de Tiago e João, que eram os discípulos que eram bem próximos mesmo de Jesus. Onde Jesus estava lá os dois, ou os três, que no caso Pedro também, sempre estava andando com Jesus, eram os mais íntimos. Mas ele trouxe uma verdade, que Tiago e João, eles não estavam naquele momento, numa conversa com Jesus, compreendendo o propósito deles, ou seja, o propósito da vida cristã. Porque eles se deparam com uma pergunta, eles fazem uma pergunta para Jesus se era possível um sentar à direita e o outro à sua esquerda quando viesse a glória de Jesus. Eles estavam preocupados com a posição que eles assumiriam. E isso me deu um start na minha vida cristã. Fazendo então meu devocional ontem, algo que eu parei para pensar e surgiu no meu coração é que às vezes as nossas posições revelam as nossas pretensões, mas não deve ser assim. As nossas intenções muitas vezes vai revelar a posição em que nós nos encontramos, e isto é sério. Não queira assumir uma posição que você não está vocacionado por Jesus para estar. Você pode até não ter a pretensão de, às vezes, assumir alguma posição, mas se Jesus confiou isso a você, não tenha medo de assumir esta posição, porque é sobre Ele que você deve confiar e levar essa mensagem. Você pode até não ter a pretensão, mas se Ele te confiar, permaneça firme no propósito dEle. Então, fazendo a minha leitura, estava numa leitura sequencial no livro de João, no capítulo 12, e após aquela mensagem de quinta, eu comecei a olhar de uma maneira diferente para a palavra de Deus. E uma frase me chamou muita atenção na minha leitura, onde diz que ela derramou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E isso me atraiu por demais, porque eu sempre achei que essa passagem era a mesma passagem de Lucas 7, onde uma mulher pecadora vai lá, derrama um perfume precioso aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e eu sempre achei que fosse a mesma passagem, mas não é a mesma passagem e não é a mesma pessoa. Conforme está escrito em João 12, do 1 ao 14, e junto com esse texto traz outros textos de outros evangelhos complementares sobre a mesma história. A história que quem é esta mulher é Maria de Betânia, que se encontra também em João 12, Mateus 26 e Marcos capítulo 14. E esta Maria de Betânia, eu me apaixonei muito pela sua história, porque ela era a irmã de Lázaro e a irmã de Marta. Era alguém que, em todas as oportunidades que tinha de estar ao lado de Jesus, ela priorizava estar aos pés dele. Enquanto Tiago e João estavam disputando um assento no trono, Maria, todas as vezes que ela tinha oportunidade de estar com Jesus, ela queria apenas estar aos seus pés. E eu entendi que estar aos pés de Jesus, assentada aos pés de Jesus, é um lugar de experiências profundas e é o lugar de posição mais nobre que a Bíblia nos ensina e que alguém pode alcançar. É uma posição mais segura, porque do chão você não tem queda, né? Então, se você está ao chão, aos pés de Jesus, é o lugar mais seguro, porque estar aos pés revela a nós também a nossa posição de humilhação. E que Jesus, no tempo em que Ele quiser fazer um start na sua vida, te levantar e te exaltar, Ele pode fazer. Mas esteja seguro aos pés de Jesus.
é uma posição de quem está apaixonado, ou alguém que talvez tenha uma dívida, ou talvez alguém que tenha uma dependência. Então, baseado nos relatos dos evangelhos sobre esta discípula, porque ela sempre que tinha oportunidade, ela estava seguindo a Jesus. Sobre Maria de Betânia, nós vamos aprender quais devem ser as prioridades que nos fazem ser referência. E eu comecei dizendo no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 9, que o que ela fez será contado em todos os lugares, ou seja, tudo que ela fez vai se adequar a todos os lugares e a todas as gerações vindo após ela. Então, assim, em todos os lugares vai ser contado e ela será lembrada. Uma mulher de referência. E é isso que nós temos buscado, né? Vivermos uma vida em que nós referimos a pessoa de Jesus. Somos uma referência, uma placa que sinaliza a Jesus. E como eu disse, as nossas atitudes falam, as nossas prioridades também falam. Então, baseado em 3 acontecimentos da história de Maria de Betânia, vamos ver quais foram as atitudes que levou ela a ser uma referência. O primeiro acontecimento que é relatado é em Lucas 10, 38, 41, que Jesus vai fazer uma visita à casa de Lázaro. Marta vai recepcioná-la e Maria, ela vai escolher estar aos pés de Jesus. O segundo acontecimento é da morte de Lázaro, que está registrado em João 11, e que Maria também, quando soube aproveitar a oportunidade, ela correu para estar aos pés de Jesus. E no jantar também, em Betânia, após a ressurreição de Lázaro, Maria de Betânia também vai aparecer, desejando estar aos pés de Jesus. Quais são as prioridades, então, que nos fazem ser referência? O que essa mulher fez? Em primeiro lugar, ela fez de Jesus a sua prioridade. Então, qual foi a prioridade? Ela fez de Jesus a sua prioridade. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, diz: Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe para ela para que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela não lhe será tirada. Então, a primeira prioridade que a gente aprende com Maria de Betânia é que ela soube priorizar a presença de Jesus. Marta vai, abre a porta, recepciona Jesus, mas Maria, ela senta-se aos pés de Jesus. Ela passou tempo com ele, ela priorizou. O que é prioridade? É você escolher, é você preferir, você colocar algo em primeiro lugar, é você trazer algo com mais urgência, com mais emergência. E é isso que eu vejo na vida de Maria. Ela, quando recebe Jesus, tantas coisas que ela tinha para fazer, ajudar a sua irmã na organização do lar, mas quando Jesus entra na casa, não era qualquer pessoa que estava entrando. Ela parou para estar aos pés de Jesus, priorizando ele em primeiro lugar. Culturalmente, estar aos pés significa sinal de dependência, de reverência, posição de quem quer aprender. E quando Jesus chegou, aquilo que era prioridade na vida de Maria passa a perder a força.
Porque passou a ser secundário o serviço do lar. A rotina passou a ser algo secundário na vida dela. Porque Jesus agora passou a ser urgência na vida dela. Ela parou em si e falou, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Porque é urgente eu estar aos pés de Jesus. Ela deu maior importância. Existe uma frase, e que nesse contexto eu entendo que ela dá para se aplicar, que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem os filhos que o preferem. E eu vejo muito que Maria, ela era uma daquelas que preferia estar com Jesus. Aí você vai falar bem assim, é lógico que ela preferia. Quem não prefere, em vez de lavar a louça, ficar batendo papo na sala? Mas a gente vê em outros textos, Maria deixando de festejar, Maria deixando de estar num banquete. Para quê? Para poder estar aos pés de Jesus. E é interessante quando nós passamos a usufruir da presença de Jesus. E enquanto tem muita gente que só está à porta recepcionando Jesus, tem gente parando tudo para estar com Ele. Não seja um recepcionista de Jesus. Seja alguém que vai sugar dele tudo que pode. Seja alguém que vai falar, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. A casa é sua. Entra, você chega. Mas eu quero um lugarzinho aos seus pés. Porque eu sei que onde o Senhor entra, as coisas mudam. O Senhor intervém, o Senhor age, o Senhor tem sabedoria. E é isso que Maria fez. Ela não foi uma recepcionista, não só recebeu Jesus, mas ela priorizou. Ela largou tudo que era já importante para estar na presença de Jesus, que era o mais importante naquele dia. Ela aplicou aquele versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Maria, ela estava se importando com o reino de Deus, ela estava buscando sobre o reino de Deus, ela estava priorizando o reino de Deus. Só que duas coisas podem acontecer quando você está aos pés de Jesus. Há tanto um desejo seu inclinado com muito fervor, quanto também há distrações. Imagina ela lá na sala, com aquele desejo que fluía dentro dela. E, de repente, passa a Marta para lá, trombando nos móveis, fazendo barulho com a vassoura. Sei lá, vamos imaginar aí um ambiente. Marta fazendo barulho, e esses barulhos podiam despertar nela uma distração. Mas, pelo que a gente entende do texto, ela não. Ela realmente queria estar. Ela realmente preferia a presença de Jesus. Então, estava ali, absorvendo a presença dele. Estava aproveitando a oportunidade. Era uma escolha. Esses dias mesmo estive aqui ministrando que o caminho para seguir ao Jesus é um convite que ele faz, né? Se alguém quiser vir após mim, né? Se alguém quiser, ninguém é obrigado. E no caso ali, Jesus estava na casa, não estava obrigando ninguém a estar na presença dele. Mas o que ela fez? Ela fez uma escolha. Eu tenho um desejo e eu vou permanecer em sua presença. Mas o que será que vem para nos distrair da presença de Jesus? Saiba, há um conselho meu para você. Aprenda-se a se aquietar. Achei tão lindo no acampamento algo que aconteceu, que no acampamento teve todo o momento da ministração, e após esse momento teve um tempo em que uma regra foi passada. Você já orou o que tinha que orar, agora você vai passar um tempo aqui, nesse campo, nessa mata, na presença do Todo-Poderoso. Você não vai pedir nada, você não vai falar nada, você vai apenas sentir a presença de Jesus. Você vai apenas escolher estar na presença de Jesus. E essa prática tem que ser constante nas nossas vidas, porque senão as distrações vão roubando de nós a oportunidade de estarmos com Ele. E pode haver um dia que nós não teremos mais esta oportunidade de podermos escolher priorizá-lo Ele em nossas vidas. E
Maria, então, ela, como diferente de nós, que antigamente Maria, antes da morte, crucificação, ressurreição de Jesus, Maria tinha a oportunidade de estar na presença dele apenas de uma forma quando ele aparecia como um humano. Jesus só estava com Maria quando ele ainda era humano. Mas nós hoje temos um privilégio ainda maior, porque nós não dependemos de Jesus entrar por aquela porta. Sabe por quê? Porque Jesus venceu, né? Foi como a gente cantou aqui, ele pôs o jardim dentro de nós, ou seja, ele pôs a presença dele dentro de nós. Então hoje eu carrego Jesus por onde quer que eu vá, porque ele escolheu morar, habitar dentro de mim. Então eu tenho essa presença constantemente ao meu dispor. Ou seja, aonde eu vou, Jesus está indo comigo. Mas para pensar o que eu tenho feito com a presença dele. Eu tenho preferido dar atenção para a presença dele. Eu tenho escolhido um lugar para me derramar, sabendo que ele mora dentro de mim, que ele habita dentro de mim. Ou eu tenho me distraído, ou eu busco a presença aqui na igreja, Jesus se manifesta para mim aqui na igreja, eu vou para minha casa, já senti a presença, Deus já manifestou a presença dele naquele lugar, mas eu falo para você, não vive só de manifestação da presença, viva com a presença do Senhor dentro de você, porque ela está em você o tempo todo. Mas o que acontece? Às vezes vamos para a nossa rotina e logo esquecemos que Jesus está lá conosco. Nos distraímos com o celular, nos distraímos com a televisão, nos distraímos com os afazeres, nos distraímos, e quando menos percebemos, estamos lá, necessitados da presença de Jesus. Mas saiba que o Senhor está com você. Por isso, priorize Jesus como Maria priorizou. A segunda prioridade de Maria foi que ela priorizou ouvir e aprender com Jesus. Lucas capítulo 10 ainda, versículo 39, diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Se fosse eu, como eu muitas vezes faço, quando eu tiro um tempo precioso mesmo para Jesus, eu gosto de levar um bloquinho de anotação, uma canetinha, né? Porque tem coisas que o Senhor, na presença dele, vai querer falar com você. Ele vai falar, e ele vai te ensinar, ele vai te instruir. Então, carregue o seu post-it, né? Leva lá seu bloquinho de anotação. Priorize ouvir e aprender com Jesus. Estar com Jesus aos seus pés não significa só falar, mas a recompensa está em ouvir e aprender. A boa parte que não vai ser tirada de você. A boa parte que Jesus falou que não seria tirado foi aquilo que Maria ouviu e aprendeu de Jesus, naquele período que ela passou na presença dele. Aos pés de Jesus, sempre haverá aprendizado, ensinamento, sempre haverá. E quanta honra receber Jesus na sala da tua casa, parar tudo para ouvi-lo e aprender o que ele está disposto a ensinar. Jesus, ele está disposto a ensinar, mas poucos estão dispostos a parar para ouvi-lo. Hoje em dia nós pagamos para poder falar, nós estamos estressados porque queremos falar, né? Vamos psicólogo, pagamos por consulta porque precisamos falar. Mas na presença de Jesus você pode falar, mas também você tem que aquietar o coração para ouvir e aprender de uma maneira gratuita, de uma maneira que ele vai derramando ali o seu amor incondicional, que vai se revelando a você. Não é peso para ele, nunca será. Vai ser sempre uma honra Jesus parar para te falar algumas coisas e te ensinar algumas coisas. Jesus, ele amava ensinar. Sabe, igual quando você vai para a escola e às vezes o conteúdo é chato, porque às vezes a pessoa é chata também para ensinar.
e você não entende muita coisa e você tem até medo de falar, me explica de novo. Mas Jesus não, ele tinha prazer em falar, ele tinha prazer em ensinar. Nunca pense que você vai ser um fardo para Jesus, sabe? Pergunta, pode levantar a mão para Jesus. Jesus, não estou entendendo isso daqui. E ele, através do seu Espírito Santo, vai trazendo clareza nos ensinamentos. Então, a segunda atitude de Maria é que ela priorizou ouvir e aprender de Jesus. Interessante que por muitas vezes Jesus, ele, quando ficava um pouco ocioso, assim, né? Quando a multidão o deixava, ou às vezes ele mesmo até fugia da multidão. Quando iam encontrar Jesus, Jesus estava lá nas sinagogas, lá no templo, correndo para quê? Para ensinar, para ler as Escrituras. Então é sempre um prazer de Jesus poder ensinar, mas nós temos que priorizar, ouvi-lo e aprender com ele. E a terceira atitude, a terceira prioridade de Maria de Betânia foi que ela foi intencional na generosidade. Ela foi intencional na generosidade. Daí é onde a gente vai para o texto de João, capítulo 12, que diz assim, a gente tem usado bastante essa palavra intencionalidade, mas é porque talvez seja realmente a palavra do momento em que tudo que nós formos fazer, nós tenhamos convicção daquilo que estamos fazendo. Não podemos ficar fazendo as coisas no automático, mas temos que ter ciência do que nós estamos fazendo. Então, intencionalidade vai revelar você fazer de propósito, você fazer porque você quer fazer, o que o teu coração está propondo a fazer. Então, ela foi intencional na generosidade. João 12 diz, do 1 ao versículo 11, gostaria de ler com vocês, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão dos judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Quando eu disse que a terceira prioridade na vida de Maria de Betânia, Betânia era por causa da cidade, ela foi intencional na generosidade. Ou seja, no versículo 3, diz assim, que ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Ou seja, ela fez de propósito. Ela foi intencional na generosidade dela. Ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra e derrama sobre Jesus. E tem um versículo que a gente gosta de usar muito sobre, quando a gente ministra sobre dízimos e ofertas, é que cada um contribui segundo o propósito no teu coração, não com pesar, mas com alegria. E o que ela está oferecendo a Jesus naquela noite é uma oferta de gratidão. Ela está oferecendo a Jesus algo que custava para ela. A sua intencionalidade na oferta não escandalizou Jesus, mas pelo contrário, ele vai elogiá-la e ainda aproveita da situação para ensinar os críticos. O que ele fala? Deixe-a
em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo. Oferta tem a ver com a intenção do coração. Lembra que os fariseus, quando iam fazer as suas ofertas, faziam questão de mostrar, né, para ser aplaudidos, para serem honrados, e Jesus vai censurar eles. Então, a oferta está muito relacionada com a intenção do coração. E a intenção do coração dela era de ser agradecida a Jesus. Então, ela oferta com generosidade, gratidão, algo de muito valor. Ela não era rica, mas foi algo que custou muito a ela, que ela ofereceu a Jesus. Oferta significa você oferecer. Nardo, na época, era uma essência da Índia para fins de fazer perfumes e também a fins medicinais. Era armazenado num frasco de alabastro. O alabastro era um frasco feito de uma cerâmica especial. Então, ou seja, o que ela estava dando para Jesus? Algo que custava muito. E o que continha dentro era muito caro. O perfume era muito caro. Mas até o recipiente, que tinha aquele algo muito caro, era especial. E o que ela faz? Ela não ficou com dó de quebrar o frasco para poder ungir a Jesus. Ela quebra o vaso e derrama o nardo sobre Jesus. Gente, isso é pura generosidade, isso é pura gratidão, isso é reconhecimento de quem é Jesus. Ela não reteve nada para ela. Ela poderia falar, vou reservar um pouquinho, né? Mas ela não fez isso. Olha o que ela estava oferecendo a Jesus, mais ou menos 350 ml de perfume. 1 ano de serviço ela estava oferecendo, não era o dízimo. Ela estava oferecendo 1 ano de serviço, ou seja, 300 dias de trabalho. E as moças da época que iam se casar, iam comprando por ml aquela essência e guardando nesses frascos de alabastro para as noites de núpcias. Mas ela não, ela vai, ela quebra o frasco, ela não reutiliza, ela dá tudo. E Mateus fala que ela derramou sobre o meu corpo. Ela despeja aquele algo precioso sobre Jesus. E eu fico imaginando, talvez, esse ato dela foi após a ressurreição de Lázaro, que era o seu irmão. Eu fico pensando que enquanto ela estava lá, acabou de sair do sepultamento de Lázaro, porque fala que às vezes é maior ensinamento na casa do luto do que na casa onde é a festa. Eu fico imaginando agora Maria, parando para refletir um pouco na vida, enquanto o irmão dela já estava morto, enquanto Jesus não estava ali, dos ensinamentos de Jesus que passava na cabeça dela, o segredo de armazenar riquezas, aonde a traça não vai corroer, onde a ferrugem não vai estragar, aonde o ladrão não vai roubar, porque ela teve aprendizados profundos com Jesus. E agora chegou a hora dela administrar esses aprendizados, pôr em prática esses aprendizados. Então, eu fico imaginando por que ela não teve essa ganância de reter um pouco daquilo que era precioso. Por que ela deu tudo para Jesus? Por quê? Por quê? Ingratidão, pura generosidade. Tudo que eu tenho de precioso, eu quero dar para Jesus. Eu não quero me apegar com as coisas dessa terra. Jesus, eu entrego então tudo que eu tenho de valor. Eu sei que o Senhor vale mais do que isso que eu estou oferecendo ao Senhor, mas isso é o que eu tenho mais de valor no momento. Eu estou entregando tudo. Eu estou deixando sobre o corpo de Jesus, sobre a tua presença, Jesus, esta oferta que simboliza todas as minhas expectativas de vida. Não sei nem se eu vou casar, mas eu quero dizer que tu és o amado da minha alma. Eu fico imaginando Maria nesse comportamento, nessa atitude, entregando tudo a Jesus e não reter para uma próxima ocasião. E interessante que quando fala que ela derrama sobre Jesus, uma expressão hebraica que é muito usado para amor puro e verdadeiro é a palavra ahava. Rave significa dar, ahave significa amado, ou seja, dar é entregar, é fundamental para quem ama. Quem ama tem que oferecer, quem ama tem que entregar,
Quem ama tem que dar tudo. E a maior prova do amor de Deus para com as nossas vidas está em João 3,16, o amor dele sobre as nossas vidas, que ele nos amou dando o seu tudo, ou seja, o que Deus faz? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o exemplo de que Deus deu o seu filho, seu único filho. E tudo aquilo que você possui não se compara a esta riqueza que você possui hoje dentro de você, que é a presença de Jesus. Olha o que acontece quando ela está lá derramando, né? Os críticos começam, que exagero, que desperdício. E Maria não vê como desperdício. Maria, ela vê como investimento, ela vê como uma entrega, ela vê como uma renúncia. Ela vê que ela está entregando o que ela tem de melhor em gratidão ao Senhor. Ela amava a sua presença e após a ressurreição, ela ainda consegue demonstrar com muita intencionalidade este amor. E em última prioridade que nós aprendemos com Maria é que ela conseguiu ser extravagante na sua adoração. Um ritual judaico de hospitalidade consistia em ungir a cabeça com óleo do convidado, normalmente era um sinal com óleo na testa que fazia. Os servos deveriam lavar os pés do convidado, enxugar com toalha, dar um beijo, chamado ósculo santo, um beijo na testa. Essa era a maneira formal de um judeu receber algum convidado na sua casa. A história não relata, se Jesus passou por isso ao chegar lá na casa de Simão, convidado ali para aquele jantar, mas algo acontece durante aquele jantar. Marta novamente está servindo naquele jantar e conforme a cultura judaica, mulheres não poderiam estar junto ali assentadas na mesa com os homens. Elas só poderiam aparecer se estivesse servindo. E algo intencional que eu vejo em Maria é que ela vai àquele jantar. Eu fico imaginando aquele jantar. Ali tinha um ex-leproso que o Simão ofereceu a sua casa para o jantar. Ele era o ex-leproso. E tinha um ex-defunto. Mas agora chega Maria, que vai roubar toda a cena, toda a cena, vai roubar a cena para quem? Para Jesus. Porque ela chega na intencionalidade lá de dar a sua oferta, já levou o seu frasco ali de alabastro para derramar o seu nardo, aquilo que ela tinha de precioso para Jesus. E quando ela chega lá naquele jantar, ela faz essa atitude. E interessante que ela está fazendo algo que era comum na época, na cultura judaica. Ungir, legal. Só que ela faz de uma maneira nada comum. Extravagante significa fazer de um jeito nada normal, nada habitual, nada comum, sem reservas. Então, agora ela faz o mesmo procedimento de receber Jesus numa cultura judaica. Só que o que ela faz? Ela já vê Jesus reclinado sobre a mesa, ela vai e derrama o seu nardo sobre a cabeça de Jesus. Enquanto o Simão talvez tivesse recepcionado Jesus, talvez faria com uma gota, ela vai lá e despeja. 350 ml. Então, com certeza, aquele óleo deve ter descido sobre o corpo de Jesus. Porque num dos evangelhos vai falar que ela ungiu o meu corpo, preparando-me para o meu sepultamento. E então ela unge a cabeça de Jesus com bastante essência. Ela não foi mesquinha, ela foi generosa. E também ela faz algo que era da cultura, de lavar os pés, só que ela faz isso com o próprio perfume. Ela derrama sobre os pés de Jesus. Só que ela, quando faz esse ato de derramar sobre os pés de Jesus, sabe o que ela faz? Ela se abaixa para enxugar com seus cabelos. Ela mais uma vez demonstra o quanto ela preferia estar na presença de Jesus. Como serva. Porque o servo tinha que abaixar para lavar os pés do convidado. Mas ela se abaixa, preparando os pés de Jesus. E quando ela enxuga com seus cabelos, algo
algo esquenta ali naquele ambiente de jantar, porque ela quebra uma das principais regras na cultura judaica em relação à aparência física. O cabelo não podia ficar exposto, principalmente da mulher, teria que ser tapado a cabeça com lenço. Os homens com chapéu ou quipá. Então, assim, ela expôs, sabe? Ela expôs, porque ela estava demonstrando ali para Jesus que eu estou em reverência, eu estou em temor a Jesus. Em Jerusalém era um escândalo uma mulher mostrar os seus cabelos, mas ela usa os seus cabelos em espécie de uma toalha ali para secar os pés de Jesus. É a mesma coisa que talvez aqui no Brasil entrasse uma pessoa na igreja de biquíni, algo escandaloso. Então muitos queriam correr com ela dali. Se tornou algo escandaloso a atitude dela. Mas ela mesmo assim, ela fez o que pôde. Ela deu o seu melhor para servir, demonstrando a sua reverência. O versículo 4 diz assim: mas um dos discípulos queria fazer objeção, porque só um pouquinho, deixa eu ver. Tá. Novamente o clima esquentou, mencionando o desperdício. Aí Jesus vai repreender no versículo 6, falando bem assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável por dinheiro. Ou seja, o próprio crítico estava falando, olha, mas é tipo assim, a Páscoa está chegando e a gente tem que fazer um benefício para os pobres, né? Seria melhor ela ter vendido, já que custa muito caro, e ajudar os pobres. Mas Jesus começa a repreender, falou, não, ela fez uma boa ação para comigo. Ela fez, então, o que ninguém fez ali naquela noite. Ela soube valorizar a oportunidade, porque faltava uma semana para Jesus ser crucificado. E ela queria o quê? A sua presença. O versículo 7 diz assim: deixe-a em paz, que ela estava guardando para o dia do meu sepultamento. Ou seja, o que ela está fazendo aqui é como se fosse um ato profético. Vocês não estão entendendo, mas ela já está me preparando, porque daqui a pouco eu vou sofrer. E ela tinha esse entendimento. Ela já tinha essa sensibilidade espiritual para compreender que aquilo que Jesus por diversas vezes havia falado que estava chegando a hora dele. Então ela invade aquele jantar com grande intencionalidade de fazer daquele jantar a oportunidade dela diante da presença de Jesus. Ela fez o que ela pôde. Ela queria a sua presença. Ela teve sensibilidade. Ela aproveitou as oportunidades. Tanto é que depois que Jesus é crucificado, as mulheres vão correndo até o túmulo de Jesus com várias especiarias, vão lá para o quê? Para tirar o corpo de Jesus, daí sim, passar todo aquele perfume no corpo de Jesus. Só que quando as mulheres chegam, o que aconteceu? Jesus já havia sido ressuscitado. Se ela tivesse esperado a oportunidade para após a morte de Jesus, ela não tinha feito aquilo que naquele dia ela tinha oportunidade de fazer. Então ela já tinha uma visão mais apurada. Se eu estou aqui, eu quero fazer. Eu quero fazer. Ela estava determinada a aproveitar a oportunidade. E Jesus diz, ela antecipou, porque aproveitou. As mulheres foram, mas ela que aproveitou a oportunidade. É interessante que as mulheres, quando vê o túmulo vazio, na hora que vai lá ungir o corpo de Jesus, tem uma passagem bíblica, se não me engano é João também, que elas ficaram sem saber o que fazer. Ou seja, a missão que elas tinham de ir lá ungir o corpo de Jesus, Jesus já não estava mais lá, então elas ficaram sem saber o que fazer. Então, se você não sabe o que fazer, quando tem oportunidade, faça agora, faça hoje, não deixe para outro dia. Então, através da sua extravagância, ela modifica o ambiente daquele jantar. Ela atraiu a atenção para a presença de Jesus. Quando ela derrama o perfume, a casa toda é tomada pela essência. O cheiro, então, da comida ficou imperceptível, porque a essência que ela carregava, a essência da adoração que ela carregava, consumiu todo aquele ambiente, perfumou todo o ambiente. Por quê? Porque ela extravasou na sua adoração. Ela foi intensa na sua adoração. Bartimeu, ele também fez algo que ele pôde, algo que estava ao alcance dele. Bartimeu, ele era um cego de Jericó,
E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E foi incomodando os que estavam perto. E as pessoas falavam: fica quietinho, né? Para de chamar a atenção do mestre. Mas quanto mais as pessoas pediam para que ele ficasse calado, mais alto ele chamava por Jesus. Porque Bartimeu fez aquilo que ele pôde. Assim como Maria fez tudo o que ela pôde. E foi fazendo tudo o que Bartimeu fez, que ele podia fazer para chamar a atenção de Jesus. Que Jesus, ouvi-lo chamar, mandou chamar ele para perto e liberou a cura sobre ele. Então faça o que você pode fazer. Faça o que você pode fazer. Maria, ela era uma verdadeira adoradora. Ela adorava, assim, em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque naquele dia simples que ela recebeu Jesus na sua casa, imagino ela, era um dia comum. Então ela sabia adorar Jesus quando tudo vai bem, mas também ela sabia adorar a Jesus quando as coisas não estavam bem. Ela adorou a Jesus em meio ao sofrimento. E mesmo em meio ao sofrimento, ela preferia estar com ele. João 11, do 28 ao 36, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Espera lá. João 11, do 28 ao 36. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em sua casa seguiram-la, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu-lhes. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Eu fico imaginando Jesus saindo de Jerusalém, indo a caminho a Betânia, já sabendo que Lázaro já estava morto, porque já era o 4º dia. E Jesus chega no 4º dia de maneira também muito intencional. Porque havia, né, um misticismo na época de que 3 dias a pessoa morta podia ainda ressuscitar. Então Jesus chega no 4º dia. E quando Jesus está chegando, ele está feliz. Quando ele soube que Lázaro havia morrido, ele fica feliz. A palavra fala que ele se alegrou. Por quê? Porque haveria de ser manifesto em Lázaro a glória de Deus. Haveria a ressurreição. Tanto é que ele fala, ele apenas dorme, né? E quando eu fico imaginando Jesus, então, indo para Betânia, já sabendo que Lázaro estava morto, eu imaginando Jesus sendo onisciente. Fico imaginando ele sabendo que Maria já estava assentada num lugarzinho, chorando a perca do irmão, mas também com algumas inquietações no coração. Isso agora sou eu que falo. Não está revelado, mas fico imaginando Jesus na onisciência dele e na amizade que ele tinha com aquela família. Ele de longe, entendendo Maria sentada, chorando, pensando: se ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se ele estivesse aqui, seria tudo mais fácil. Se ele estivesse aqui, de consolo, eu teria sua presença. Porque na presença dele, quantas e quantas vezes eu pude estar e eu conseguia me esquecer do resto. Eu conseguia me esquecer das coisas que essa vida me propunha passar. Quantas e quantas vezes na presença dele era suficiente eu estar. Fico imaginando isso. Isso já mexendo com Jesus. Mexendo, sabendo da intenção do coração da Maria. E quando ele se aproxima,
Maria, uma mulher que sabia adorar Jesus nos momentos felizes, mas também nos momentos de luto. Quando Jesus manda que vá chamar Maria, o versículo 28 diz: depressa ela levantou-se e foi ao seu encontro. E quando ela viu Jesus, ela faz algo que já era comum para ela: prostrar-se. Ela se joga aos pés de Jesus, em sinal de dependência, em sinal de que eu sei que você pode tudo, em sinal de que você é suficiente. E ela diz: Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Ah, Senhor, se estivesse aqui. Então, na dor, ela se prostra a Jesus. E o que eu e você temos feito quando o dia da dor chega? Porque é tão fácil, quando as coisas estão normais em nossas vidas, estarmos na presença de Jesus. Eu vou no culto hoje, porque eu recebi uma bênção. Eu vou no culto hoje porque meu coração está alegre. Eu vou no culto hoje porque meus amigos vão estar lá. Eu vou no culto hoje porque semana passada já foi uma bênção, tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas você procurar estar na presença do Senhor, quando o sofrimento bate na tua porta, você de fato tem que desejar, você tem que querer, você tem que perseverar em estar. E quando eu vejo ela em meio ao sofrimento, correndo para Jesus, fico imaginando a entrega que ela fez durante a vida dela para Jesus. Em todos os tempos que ela esteve aos pés de Jesus assentada, ouvindo os seus ensinamentos, foi o que sustentou ela no dia da dor. E eu falo para vocês que estão aqui, eu falo para a minha vida, eu tenho que praticar muito isso. Que à medida que nós priorizarmos ouvir Jesus e aprender com Ele, estas coisas, os ensinamentos de Jesus, trarão firmeza para nós adorarmos a Ele também nos dias de sofrimento. Foi isso que aconteceu com Maria. Nos dias da dor, ela, em nenhum momento, ela correu para Jesus e falou: me arrependo de ter te conhecido. Me arrependo de ter passado o meu tempo com você. Em nenhum momento. Ela simplesmente se prostra. Porque quem se prostra uma vez na presença de Jesus e para ouvi-lo, todas as oportunidades que surgirem de estar na presença de Jesus, você vai querer se lançar novamente. Você não vai querer posições. Você vai querer o lugar de estar aos pés dele, para aprender com ele. E foi isso que ela fez. Ela soube priorizar a presença de Jesus. Ela soube ser generosa. Ela soube parar para ouvir e aprender com Jesus, que foi o que deu a ela firmeza para o dia das adversidades. E ela foi extravagante na sua adoração. Eu não sei de que forma você tem aprendido a adorar a Deus. Eu não sei se você pensa que adora a Deus somente quando toca um louvor bonito. Não sei se você pensa que adora a Deus somente quando você tem sensibilidade para chorar. Eu não sei se você consegue ser espontânea na presença de Deus. Eu não sei qual é a maneira extravagante que você tem para adorar a Jesus. Eu acho interessante, ontem nós comentamos aqui no GP das 11, alguém que falou que a vida foi muito dura para ela, mas que ela uma vez fez um voto: não vou chorar mais por qualquer coisa, não vou mais chorar por qualquer coisa. E que na semana passada, quando teve um culto aqui, um culto do amigo, num período depois da exposição da palavra e num período de louvor, acredito que essa pessoa foi grandemente tocada pelo poder da adoração que havia neste lugar. E essa pessoa falou: eu me estranhei, porque quando eu vi já estava em lágrimas. Eu fiz um voto de ser insensível, mas quando eu vi algo dentro de mim, já estava fluindo, né? Já estava gerando a adoração. E é isso, ser extravagante é algo que você não espera, vai sair um pouco, às vezes, do normal. Às vezes, você vai para o teu ambiente de adoração, pode ser em qualquer lugar, como eu já falei, porque a adoração é um estilo de vida.
Não é só louvor, não é só choro. Adoração é você parar para contemplar a presença de Jesus. E eu não sei de que maneira vai ser a sua maneira que você vai conseguir demonstrar a sua adoração a Jesus, por tudo que Ele tem feito. Convido você a se colocar em pé e pare para pensar comigo. Qual tem sido a sua maneira de adoração? Quais têm sido as oportunidades que têm passado e você não tem feito o que você pode fazer? Quando Jesus expressa que Maria ela fez o que pôde, ela simplesmente usou o recurso que ela tinha em mãos. Então ela fez o que ela pôde. E na sua adoração incluía em deixar evidências, porque aonde a nossa adoração, onde o nosso momento de adoração é realizado, você vai deixar evidências. A casa ficou toda perfumada, Jesus ficou perfumado, a mulher que ungiu ficou perfumada. Então, onde você passar com a sua adoração, você vai conseguir deixar registros. Eu acredito que Jesus, Ele está aqui. E acredito que Ele já tocou no seu coração a forma em que você pode o adorá-lo. E acho interessante na vida de Maria, em que ela sabia o risco que ela estava correndo e mesmo assim, ela foi totalmente extravagante na sua adoração. Tanto é que Lázaro estava ali. O texto em que nós lemos fala que muitos foram até aquele lugar porque sabia que Jesus estava, mas porque Lázaro havia sido ressuscitado. E o que as pessoas queriam fazer com Lázaro também? Queria matar o tadinho do Lázaro de novo, né? Tipo, Jesus vai ressuscita e agora vamos matar ele. Por quê? Porque através da ressurreição de Lázaro, muitos judeus estavam se convertendo a Jesus. E Maria agora, em reconhecimento da autoridade de Jesus, em priorizar a presença de Jesus, ela não se importa. Ela não se importa com as críticas que ela vai receber na sua forma de adorá-lo. Ela não se importa se aquilo pode custar a sua própria vida, que ela estava rompendo com um sistema puramente tradicional, mas simplesmente ela queria estar aos pés de Jesus. Ei, Jesus está na casa. Jesus, Ele está falando. Você está disposto a ouvir? Você está disposto a aprender? Se Jesus está na casa, o que você tem? O que você pode fazer por Ele? Jesus está perguntando se as prioridades que há na sua vida têm espaço para Ele, incluem Ele. Nós falamos aqui sobre as prioridades que nos fazem referência. A primeira prioridade é fazer Jesus como prioridade na minha vida. É priorizar, ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus. É ser intencional na generosidade. E algo falando de generosidade, que eu comentei um pouco aqui do livro, que fala assim, a respeito de John Wesley. Olha aqui, ele nasceu, criou-se num lar onde havia abundância, não havia abundância de pão. Ele, com a venda dos seus livros autorais, ele ganhou uma fortuna com a qual contribuiu para a causa de Cristo. Ao falecer, ele deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. E dezenas de milhares de almas salvas em uma época de grande decadência espiritual. Alguém também que soube ser intencional na generosidade. Ser extravagante na adoração. Ela deu tudo o que pôde. E Jesus, mais para frente, Ele dá tudo também. Todo o seu sangue, todo o seu amor, Ele deu tudo. Não só por ela, mas deu tudo por nós. E o versículo que eu li no começo, gostaria de repeti-lo para que fique gravado em sua mente, que diz assim: e o que ela fez vai ser contado em todos os lugares.
para a lembrança dela. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, não sei se é possível pôr para nós, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, é possível? 2 Coríntios, capítulo 3, isso, até o 6. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você é uma carta aberta, escrita não com tinta, escrita pelo Espírito, escrito pelo sangue de Jesus. Se tem algo que nós temos lutado constantemente e falado constantemente nesse lugar, você não é uma referência pela camiseta que nós fizemos, que vai sinalizar que você é uma referência de Cristo, mas você vai ser uma referência quando a sua prioridade for Jesus. Quando você aprender e ouvir os ensinamentos de Jesus, quando você for intencional na sua generosidade e quando você for extravagante na sua adoração, as suas atitudes falam. Seja uma carta viva, assim como muitos diários foram escritos de homens que foram mártires por amor ao Evangelho, assim como Jesus foi o maior mártir pelo amor ao Evangelho, para que o Evangelho nos alcançasse. Você agora é um representante de Cristo, uma referência de Cristo. Você é uma carta aberta e as suas atitudes falam. Amém? Priorize a presença de Jesus. Glória a Deus. Você é livre para expressar a sua adoração a Jesus. Não se prenda. Aleluia. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Queira estar aos pés de Jesus. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não importa quem é você, o que você pode fazer por Ele nessa noite. Não importa o que sou,
bom quando nós reconhecemos que não existe bem maior que nós possamos possuir. Riqueza diante dele não tem. Tenho 2 convites para fazer. Primeiro, se você ainda não sabe o que é estar na presença de Jesus, andar com Jesus, fazer de Jesus Senhor da sua vida, fazer de Jesus prioridade na sua vida, que você tenha a liberdade hoje de levantar as suas mãos e dizer: Jesus, eu te recebo em minha vida, em minha casa. Tem alguém aqui em nosso meio que nunca fez uma oração de entrega a Jesus, que gostaria de nessa noite entregar a sua vida ao senhorio de Cristo? Alguém no nosso meio? Dê um sinal com a sua mão. Alguém? Alguém no nosso meio que nunca fez uma oração de entrega a Jesus? Segundo convite. Você que tem liberdade de se aproximar. Imaginamos que aqui seja a sala e que você deseja ser, assim como Maria, de estar aos pés de Jesus por mais um momento de adoração, onde talvez dentro de você precisa de um renovo, precisa rever prioridades na sua vida que talvez estejam invertidas. Talvez você não tenha dado a importância que Jesus merece. Talvez você não tenha prestado a adoração que Jesus merece. Convido você a se vir aqui na frente e entregar a sua adoração a Ele nessa noite. Enquanto o louvor continua. Glória a Deus. Pai. Seus olhos fechados. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Feche os seus olhos, esteja orando. Mas se essa ministração falou com você, prioridades precisam ser mudadas na sua vida. É uma noite oportuna de você se colocar na presença de Deus, um passo a mais de fé, para pedir para o Senhor: Deus, eu quero te priorizar, não somente nas minhas intenções, não somente nos meus planejamentos, mas eu quero te priorizar no meu dia a dia com uma atitude verdadeira. Assim como essa Maria, que ela não mediu esforços, ela não mediu valores, ela se preocupou em te priorizar, ela se preocupou em estar na sua presença. Se você está aqui nessa noite e você também gostaria de priorizar Jesus na sua vida, você gostaria de mais experiências na presença do Senhor, de se desprender de tudo aquilo que você entende que tem te atrapalhado, de você crescer mais na sua fé, crescer mais no seu relacionamento com Deus, crescer mais em servir a Jesus. Se tiver mais alguém
vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não se preocupe com a pessoa da sua direita, da sua esquerda. Simplesmente se preocupa com o seu coração. Se preocupe com a sua fé. Se preocupe em ser verdadeiro. Se preocupe em dar o seu melhor para Deus. Se preocupe em ser cheio da presença de Deus. Se preocupe em viver o melhor de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. O que Ele espera de nós é uma atitude de fé. O que Ele espera de nós é uma atitude, que nós não venhamos nos envergonhar, que nós não venhamos nos amedrontar, mas que nós venhamos sim nos entregar inteiramente para viver aquilo que Deus tem por nós. Pai, te agradeço, porque a Tua palavra foi ministrada, e eu tenho convicção, ó Deus, ó Pai, que esse ensinamento dessa noite é o que o Senhor espera de cada um de nós. O fato, ó Pai, de nós priorizarmos o Teu reino, de priorizarmos a Sua pessoa, Senhor Jesus Cristo, demonstra, ó Pai, no nosso coração o quanto nós amamos a Tua palavra e o quanto nós reconhecemos o Teu sacrifício naquela cruz ao nosso favor. Sabemos que somos indignos, sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor se entregou por nós, mesmo assim o Senhor tem nos chamado a essa responsabilidade, a viver, ó Pai, um relacionamento de intimidade com o Senhor e sermos referência nessa geração ao qual o Senhor tem nos colocado para viver. Meu Deus, ó Pai, aqui está a Thaís, aqui está o Wanderson, ó Pai, eles que entenderam, ó Pai, a ministração dessa noite, publicamente eles colocam aqui a vida ao Pai deles, dizendo: eu quero me comprometer mais com o Seu reino, eu quero me comprometer mais com a Tua palavra, eu quero me comprometer mais em buscar ao Senhor Jesus Cristo, se relacionar com Jesus e viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Senhor meu Deus, aqueles que também talvez entenderam a ministração, talvez gostariam de ter vindo aqui à frente, mas não vieram, mas que o Teu Espírito Santo nesse momento esteja alcançando cada coração, esteja fortalecendo, esteja, ó Pai, sustentando, ó Pai, na Sua graça, para que nós possamos viver o melhor do Senhor, ó Deus. Esse é o nosso pedido dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, glória a Deus. Vamos já encerrar. Agradecemos você que veio aqui nessa noite, você que nos visita, que Deus te abençoe. Amanhã temos escola bíblica às 9h30 da manhã. Acorde aí de madrugada e venha para juntos aprendermos da palavra de Deus. Com certeza vai ser uma bênção. Segunda-feira temos o nosso GP às 19h30. É esse novo modelo de GP, de um formulário que foi compartilhado com você. Essa nova estrutura começou nessa sexta-feira agora, começou ontem, às 23 horas. Foi muito gostoso, foi uma bênção estarmos aqui. Nesta segunda-feira não será diferente. E amanhã também, além da escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, teremos 2 cultos de Santa Ceia. Um às 17 horas e outro às 19 horas. O culto das 19 horas, além também da Santa Ceia, terão a recepção de novos membros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma noite de sono tranquilo e que amanhã possamos estar aqui juntos, adorando a Deus. Estamos encerrados em nome de Jesus. Amém?